Oi, meus amores, vamos lá para mais uma aula com a tia Thalita. A disciplina de hoje é Geografia. Dando continuidade à nossa programação desta semana, que é revisar e corrigir os assuntos que foram trabalhados nas aulas anteriores. O assunto que nós trabalhamos na aula anterior de Geografia foi Conhecendo o Clima, e nós iremos fazer uma correção coletiva da atividade que está localizada nas páginas 44 e 45. O primeiro ponto que é muito importante nós tocarmos é que existe uma diferença entre clima e tempo. Mesmo elas sendo palavras que estão interligadas por tratarem do mesmo assunto, estarem presentes no mesmo assunto, elas não são sinônimas, ou seja, elas não têm o mesmo significado. Vamos ver o que cada uma refere-se. O tempo refere-se a um estado momentâneo da atmosfera em um local específico, podendo variar a qualquer instante. E o clima ocorre em um lugar como país, região, estado ou município. É necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Para fazer a previsão do tempo, usamos alguns equipamentos como o termômetro, que indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar, a biruta, que indica a direção dos ventos, e o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. As mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. São eles os movimentos de rotação e translação. Meus amores, nós já havíamos estudado esse assunto, sobre os movimentos que a Terra produz em ciências e estamos revendo em geografia. Vamos lá lembrar o que cada um faz, ok? O movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites, certo? Então, por conta desse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, nós temos os dias e as noites. Tia, quanto tempo dura esse movimento? Quanto tempo dura para esse percurso ser completo? Dura 24 horas. Se ele diz que provoca o dia e a noite, um dia tem quantas horas? 24. Então, para ela fazer esse movimento completo em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas. E o movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, de oeste a leste. Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissextos. Bora lembrar aí o que é um ano bissexto? Geralmente, no mês de fevereiro, nós temos 28 dias, certo? Porém, no ano bissexto, que é o ano que nós nos encontramos agora, o ano tem 366 dias, ou seja, o mês de fevereiro tem 29 dias, ok? Galerinha, existem alguns elementos que são característicos para você saber sobre o clima, certo? Alguns elementos são bem observados a partir do clima, que é a umidade do ar, que nós podemos encontrar nos lugares mais montanhosos, a chuva nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas. O vento nas regiões do litoral, certo? Onde tem as praias, é mais presente a questão do vento. E o calor nas regiões onde há pouca chuva, certo? Geralmente no sertão nordestino, muitas vezes passam anos sem chuva. Então, o calor é mais presente. Bom, proveniente aí desse movimento de translação, nós temos as 4 estações, certo? A primavera, que começa, de acordo com o nosso livro, do dia 22 de setembro, que é conhecida como a estação das flores. O verão começa dia 21 de dezembro, que é conhecido como estação do calor. E o outono, dia 20 de março, que é conhecido como estação das frutas. Inverno, 21 de junho, conhecido como estação do frio. Bom, nós já lembramos alguns pontos bem legais do nosso assunto. Agora vamos lá para a nossa correção das atividades.
Atividade, página 44. Primeiro, associe as colunas corretamente. A para clima e B para tempo atmosférico. Primeira alternativa é o estudo de como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em um curto período de tempo. Galerinha, sempre que falar determinado lugar ou curto período de tempo, nós vamos ligar ao tempo atmosférico. Lembra que é ele que pode mudar a qualquer instante, nós podemos observar ele em um determinado local por um curto período de tempo. Então, vamos colocar aí a letrinha B na primeira alternativa. Segunda alternativa, é necessário observar o tempo atmosférico por vários anos. Percebam, vários anos, então significa que demanda-se de tempo. Então, se eu preciso de um tempo para observar isso, nós vamos denominar como clima, ok? Colocando a letrinha A na segunda alternativa. Segunda questão. Encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Bom, meus amores, a tia colocou a foto do diagrama com as palavrinhas que vocês deveriam encontrar, certo? Calor, chuva, vento, nuvens e frio. Observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Bom, a tia colocou as mesmas imagens que estão no livro de vocês e vamos lá caracterizá-las, certo? E em seguida colocar o nomezinho embaixo. Essa primeira imagem é o aparelho, o instrumento, que mede a quantidade de chuva em determinado local. A ele nós damos o nome de pluviômetro. O segundo equipamento, ele indica, no caso, as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar, que é o termômetro. E a terceira imagem é a biruta, que indica a direção dos ventos. Ok? Quarta questão, escreva V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e às noites? Sim, correto. Lembra que a tia falou ainda há pouco que ele dura 24 horas para fazer esse movimento completo, por isso nós temos os nossos dias e as noites. Segunda alternativa, a Terra faz uma rotação completa em 50 horas? Não, nós acabamos de comentar que ela faz uma rotação completa em 24 horas. Então, a alternativa é falsa. A Terra gira em torno do Sol. Certíssimo. Então, nós vamos colocar o V de verdadeiro. O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. Perfeito. Letrinha V de verdadeiro. A Terra faz um movimento de rotação e de translação de uma só vez? Verdadeiro. E o Sol gira em torno da Terra? Não, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, essa alternativa é falsa. Quinta questão. Complete a cruzadinha com os meios de comunicação por meio dos quais podemos saber a previsão do tempo. A tia colocou a imagenzinha aqui para nós termos um direcionamento de quais são as palavras que nós deveríamos completar, certo? Na letra A já vinha uma letrinha I, certo? Então, nós vamos completar formando a palavra internet, que é um meio de comunicação também que nós sabemos a previsão do tempo. Na letra B já vinha com a letra inicial T. Então, nós teríamos que colocar a palavra televisão, que é um dos meios de comunicação também, que nós podemos saber a previsão do tempo. Na letra C, tem um Rzinho, nós deveríamos completar com a palavra revista. Na letra D, rádio. E na letra E, jornal. Bom, todas essas palavrinhas aí são meios de comunicação que nós podemos saber a previsão do tempo. Ok? Sexta questão. Quais elementos determinam o clima de um lugar? Nós havíamos comentado ainda há pouco.
certo? É a chuva, o vento, a umidade do ar e o calor. Sétima, faça a correspondência das estações do ano de acordo com os meses. Olha, ele não fala primavera, verão, outono, inverno. Ele fala as características, certo? Estação de calor é aquela estação que nós sentimos calor, que é o verão. Onde nós vamos colocar aí o número 1? Qual é o tempo, qual é o período dessa estação? É de dezembro a março. Então, nós vamos colocar o número 1 na alternativa que diz que o verão, a estação do calor, dura de dezembro a março. Estação das frutas. Quem é a estação das frutas? É o outono, que dura de março a junho. Então, nós vamos colocar lá onde tem a alternativa de março a junho. Estação das flores, a primavera. Número 3, que dura de setembro a dezembro. Vamos ver a alternativa que tem esse período da estação das flores. E a estação do frio, que dura de junho a setembro. Número 4, nós iremos colocar na alternativa que tem esse período de junho a setembro. Oitava questão. Ligue os locais aos elementos que modificam o seu clima. Vamos lá, nós havíamos comentado ainda há pouco sobre isso. Na montanha, quem modifica o clima é a umidade do ar. Nas florestas, quem modifica o clima, né? Quem manda e desmanda ali no clima são as chuvas. No litoral é o vento, lembra aí das praias que nós havíamos comentado ainda há pouco? E no sertão, quem modifica o clima é o calor. Também lembra que a tia falou que no sertão eles ficam bastante tempo sem chuvas e por isso o calor lá predomina. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula. Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima!